Oi, boa tarde. A gente vai dar início a mais uma aula do Clube da Criança, né? São projetos da UEA, da residência de pediatria. Eu sou médico residente de pediatria, Gabriel Thiago Venturelli Nunes, e a minha preceptora é a doutora Adriana Taveira. O tema de hoje que a gente vai abordar aqui é sobre dengue. A gente vai ter alguns conceitos tanto no adulto, mas o foco é mais a criança. Tá? Todo o trabalho que eu vou apresentar para vocês foi tirado do manual da OMS, do Ministério da Saúde, que a última atualização foi em 2016, feita uma revisão em 2017, onde o nome do manual é Dengue, Diagnóstico e Manejo Clínico, tanto no adulto como na criança. A gente vai começar falando um pouco sobre a etiologia da dengue, né? A dengue ela é uma doença infecciosa febril, aguda, de etiologia viral, né? Ela é endêmica em regiões tropicais de todo o globo terrestre. Ela geralmente tem um curso benigno, mas ela pode evoluir com algumas complicações que é o que a gente vai comentar hoje, né? As principais formas conhecidas é a dengue clássica, né? Ou doença febril da dengue, a febre hemorrágica da dengue e o síndrome do choque da dengue. Existem 5 sorotipos virais, né, que são classificados em dengue 1, dengue 2, 3, 4 e 5, sendo que no Brasil nós só temos 4 sorotipos registrados. Sobre a transmissão se dá principalmente pelo mosquito Aedes aegypti, que é o principal vetor e tem um hábito urbano de predomínio diurno, né? Outro mosquito que também transmite a dengue é o Aedes albopictus, mas ele é mais característico em florestas e ele não se multiplica bem no nosso meio urbano, então ele não tem tanta importância epidemiológica, né? O ciclo da dengue ele é um ciclo antroponótico. O que isso significa? Ele é transmitido de humano a humano através de um vetor, sem necessidade de outros reservatórios. A razão pela qual as epidemias têm se tornado mais frequentes devido ao nosso grande crescimento urbano, né? E como a reprodução do Aedes aegypti está diretamente relacionada a esse crescimento urbano, favorece esse hábito do mosquito de reprodução, né? E o nosso crescimento desordenado, o aglomeramento de pessoas no mesmo ambiente favorecem um contágio, já que o ciclo dele é antroponótico. Uma pessoa infectada é picada pelo mosquito, e esse mosquito posteriormente infecta outras pessoas. Então, devido a esse crescimento das cidades, falta de algumas iniciativas do governo para controlar a infecção, né, a gente cria ambientes propícios para o mosquito, né? Ele tem uma grande capacidade de reprodução em criadouros artificiais, ou seja, em todo vasilhame que retém água parada e limpa. No nosso caso, lajes, lixos, pneus. A transmissão, como eu estava comentando com vocês, ela é mais em áreas tropicais, né? A transmissão, principalmente no nosso meio aqui no Amazonas, ela acontece todo ano, porque nós estamos numa zona tropical, e essa transmissão ela tem pico nos meses de chuva, né? Foi visto, né, em algumas pesquisas que a taxa de umidade do ar prolonga a vida média do mosquito, né? E alta temperatura encurta o período de incubação extrínseca do mosquito, ou seja, a gente faz com que o mosquito viva mais e ele se reproduz mais rápido, né, nas zonas quentes e úmidas como é o Amazonas. Então, nesse quadro aqui, vocês podem ver que a gente tem aqui o ciclo do mosquito, né? O mosquito pica uma pessoa que já está infectada, né? Ele contrai o vírus, ele faz o que a gente chama de incubação extrínseca, né? Uma incubação fora do ser humano. Esse mosquito que pica o humano geralmente é a fêmea, né? Um mosquito infectado pode chegar a contagiar 300 pessoas, né? Esse mosquito ele deixa os ovos numa água limpa, parada, né? Esses ovos eles são eclodidos e gerando mais mosquitos, né? Então é um ciclo vicioso. Um dado importante é que esses ovos têm capacidade de sobreviver até 450 dias, mesmo no ambiente seco. E a eclosão deles pode ser reativada na presença de água. Então, às vezes, o ambiente está muito seco, os ovos já foram depositados e durante a chuva é que eles vão ter uma eclosão. Então, eles têm grande capacidade de sobreviver, mesmo num ambiente não muito propício.
o que aumenta a taxa de transmissão do mosquito, e que dificulta o controle dele. Em questão de epidemiologia, foram mais de 2,5 milhões de pessoas expostas a riscos de dengue nas regiões tropicais, dados esses da OMS, né? A transmissão dá principalmente entre o trópico de Câncer e de Capricórnio, né? Ou seja, entre 35 de latitude norte e 35 de latitude sul, no globo terrestre. Foi visto que acima dessas latitudes não foram vistos casos de infecção. Estima-se que são 100 milhões de casos de dengue clássica por ano, chegando a 500 mil de febre hemorrágica da dengue. Ainda sobre a epidemiologia, as áreas endêmicas para a dengue caracteristicamente apresentam mais de um sorotipo viral. Por que isso é importante, né? Porque a dengue ela produz o que a gente chama de imunidade sorotipo específica. Ou seja, a gente só tem 4 tipos de dengue no nosso Brasil, então nós só podemos ter dengue 4 vezes. Quando você tem um sorotipo, você não volta a ter o mesmo sorotipo da doença. Então, quando uma região ela é endêmica, ela tende a ter mais de um sorotipo viral. O que, devido a essa ocorrência, né, favorece a aparição de casos graves. A gente vai explicar mais tarde na fisiopatologia o porquê que isso acontece. Devido a justamente essa imunidade sorotipo específica, né, ela gera uma resposta amplificada inflamatória durante o segundo período de dengue. Quando a gente é infectado, a gente fica praticamente protegido por 3 meses. Mas a gente cria um tipo de imunidade, e quando a gente é infectado por outro sorotipo, apesar de não estar imune a ele, a gente gera uma resposta inflamatória exacerbada. Nas crianças, a exposição precoce está relacionada com casos graves, devido à presença de anticorpos maternos transmitidos passivamente. Ou seja, uma criança, principalmente as menores de 2 anos, quando elas têm um quadro de dengue, elas provavelmente tiveram anticorpos da mãe, que elas receberam pela gestação e pelo leite materno. Então elas já podem começar uma infecção com grande risco de gerar gravidade, porque ela já tem um anticorpo prévio. Aqui um pouco sobre a fisiopatologia. É algo mais complicado, eu tentei resumir. Né? Então, passo a passo, né, a pessoa é picada pelo mosquito infectado. Né? Esse vírus ele se multiplica, se replica nos linfonodos regionais entre 2 e 3 dias. Né? Logo disso, ele se dissemina por via hematogênica, né, para vários tecidos do corpo. Né? Até que ele infecta macrófagos, monócitos, em menor escala, os linfocitos T e B. Ele gera uma resposta imune inata inicial, né? Por onde ocorre uma ativação das células dendríticas. Né? Essas células elas atuam como apresentador de antígeno para os linfocitos T-help, né? O que propicia a transição de uma resposta inata para uma resposta adaptativa específica, que é mais ou menos quando a gente já vai começar a ter imunoglobulinas circulantes. Essa ativação dos mecanismos imunoefetores gera um grande número de citocinas. Essas citocinas são as responsáveis pela resposta inflamatória sistêmica, né? Principalmente mediada por interleucina 8, alfa-interferona e óxido nítrico. Né? Essa resposta inflamatória sistêmica, devido a esse grande número de citocinas, ela leva a uma lesão endotelial difusa, né, com aumento da permeabilidade vascular. Isso é importante porque a gente vai ver que, logo mais, nos casos de dengue grave, de choque de dengue, a gente vai ter um aumento da permeabilidade vascular, podendo ocasionar extravasamento de líquido em vários compartimentos do corpo, que é o que ele menciona aqui como derrames cavitários, né? E até uma hipoalbuminemia. A liberação, aqui também existe uma liberação de fatores ativadores de plaqueta, que somado a essa lesão endotelial que eu especifiquei anteriormente, resulta numa agregação plaquetária no sequestro periférico das plaquetas, né, o que causa uma plaquetopenia no hemograma e causa aqueles fenômenos hemorrágicos típicos da dengue. Né, então a infecção sequencial, como já tem essa transição imediata, né, a resposta adaptativa ela já está formada, então ele pula um pouco esses passos da resposta inata e ele vem para uma resposta inflamatória quase que direta, que gera os sintomas mais graves numa infecção sequencial pelo vírus. Lembrando que depois de uma infecção a gente está praticamente protegido por 3 meses. Então cada dengue tende a ser mais grave que a próxima, mesmo a gente tendo uma imunidade sorotipo específica. Né?
Sobre a classificação, existem várias formas de classificar a dengue. A gente pode classificar a dengue por fases, mencionando aqui como primeira fase da dengue a fase febril, né? Onde é aquelas queixas típicas da dengue, queixas de febre, dor no corpo. A fase crítica, que a febre já diminuiu, aquele fenômeno de desfeverescência, né? Mas há uma desidratação e ainda tem risco de sangramento. E a fase de recuperação do quadro, que já não tem riscos, mas a pessoa mantém um quadro de astenia e uma fadiga intensa. Em relação ao tipo da dengue, a gente classifica somente em dois, né? A dengue clássica, ou doença febril da dengue, né? E a dengue hemorrágica. A OMS ela utiliza um outro tipo de classificação, onde classifica como dengue, somente dengue, ou dengue clássica, ou doença febril da dengue. Classifica como dengue com sinais de alerta e dengue grave, que é a dengue com sinais de choque. O quadro clínico, né, ele começando aqui pela dengue clássica, né, é um quadro clínico que ela geralmente é um quadro mais benigno, ele é autolimitado, né, é uma febre que dura entre 2 a 7 dias, não dura mais que isso, um quadro com febre de 10 dias provavelmente não seja dengue. A cefaleia, que ela tem essa característica de ser retroocular, não sempre, mas é mais típico de dengue. A mialgia, frequentemente os pacientes que se queixam que a mialgia é generalizada, mas tem um predomínio pela região lombar. A artralgia de grandes articulações, o exantema macular, náuseas e vômitos. Aqui também ele menciona que a prova do laço pode estar positiva na dengue clássica, ou seja, a gente está falando que na dengue clássica, mesmo sem critério de gravidade, a pessoa pode ter um certo grau de sangramento. Só que são sangramentos leves, geralmente cutâneos, sem nenhuma repercussão, né? Isso somado a uma vigilância epidemiológica, né, o indivíduo tem que ter essa febre de 2 a 7 dias e ter pelo menos 2 desses sintomas relacionados, né, numa área e no momento epidemiológico que sejam compatíveis com o quadro de dengue. A gente classifica como uma dengue clássica, né? Aqui ele mencionou a prova do laço, então a gente vai comentar como realizar a prova do laço. Para início, é importante lembrar que a prova do laço ela é um exame importante, ela é obrigatória em todos os pacientes que têm uma suspeita de dengue, né? A prova do laço ela é realizada assim: você faz um quadrado na pele com um marcador, né, de 2,5 por 2,5 centímetros. Existem réguas também que já tem essa marcação. Você mede a pressão do paciente e tira uma média não é uma média entre as pressões, não é a pressão arterial média, é uma média realmente. Você soma a pressão sistólica com a diastólica e divide por 2. Né? Esse resultado, você vai inflar o manguito, né, o garrote, e vai deixar entre 3 minutos na criança, nessa pressão média, e 5 minutos no adulto, né? E posteriormente você conta o número de petecas que apareceram dentro do quadrado. Né? Maior a 10 petecas em crianças é considerado uma prova do laço positiva. E maior a 20 no adulto é considerado uma prova do laço positiva. A prova do laço ela não indica os níveis de plaqueta do paciente. Ela simplesmente indica uma fragilidade capilar do paciente e ela te faz sugerir que esse paciente tem algum nível de plaquetopenia. Mas ela não dá um nível de plaqueta exato. Ela é um exame obrigatório, deve ser feito em todos os pacientes e registrado, porque ela é necessária para classificar a dengue, como a gente vai ver posteriormente. Então, na dengue clássica, né, a gente tem a febre principal, né, a cefaleia com dor retroocular, né, a dores, artralgias em grandes articulações, esse estado de astenia, né, e algumas vezes os exantemas. Né, é importante lembrar que a criança ela pode ser assintomática, né, ela pode passar com uma síndrome febril, viral bem clássica e você não desconfiar de dengue. Né. Os sintomas na criança são bem inespecíficos. Ela geralmente é acompanhada de adinamia, sonolência, uma recusa alimentar, vômitos, diarreia e um choro persistente, principalmente em menores de 2 anos, né? Então, nessas crianças, o agravamento ele tende a ser mais súbito, porque, como a gente já falou da epidemiologia, né?
da questão dos anticorpos maternos e ela não refere muito da sintomatologia. Aqui sobre os sinais de alerta na dengue, né, a gente tem esse quadro aqui que foi retirado do livro da OMS. Como sinal de alerta a gente tem uma dor abdominal intensa, contínua, os vômitos persistentes, a hipotensão postural, a lipotímia, a hepatomegalia dolorosa, o sangramento de mucosas ou hemorragias importantes, incluindo a hematemese, melena, nas mulheres metrorragias, né, epistaxe, gengivorragia, a sonolência ou a irritabilidade, a diminuição da diurese, a diminuição repentina da temperatura corpórea ou hipotermia, o aumento repentino do hematócrito no exame laboratorial e uma queda abrupta de plaquetas. E também o desconforto respiratório, que é muito relacionado àquele extravasamento de líquidos que a gente comentou, né? Todos esses sinais, principalmente os sinais de manifestações hemorrágicas, entre eles as petecas, a gengivorragia, o que eu mencionei ainda há pouco, você associa a manifestações já como um caso suspeito de febre hemorrágica da dengue. A confirmação diagnóstica de um diagnóstico de febre hemorrágica da dengue, né, ela se dá por esses critérios do quadro da OMS, que seria uma febre de até 7 dias, uma plaquetopenia menor a 100, as manifestações hemorrágicas, a prova do lastro positiva, ou um sangramento de qualquer natureza no paciente, né? E os sinais de extravasamento de plasma, né? Um aumento de hematócrito maior a 20%, com uma queda de 20% após uma expansão inicial. Né? Já a dengue grave, aqui a gente menciona os sinais de choque, que a gente vai mencionar mais tarde. Como classificação clínica, a OMS ela optou por uma classificação que a gente usa mais como uma triagem, né, para classificar realmente a gravidade dos pacientes, e em base a essa classificação é que ela faz o tratamento. Lembrando que aqui ela classificava primeiramente em 3, né? Dengue com sinais de alerta e dengue grave, né? Já na classificação clínica, ela classifica em 4, porque ela já está visando padronizar o tratamento. Ela classifica como os pacientes por 4 grupos, sendo o grupo A aquela suspeita de dengue ou aquela dengue febril clássica, né? Com os sinais clássicos da dengue, sem comorbidades. Ou seja, o paciente não tem uma outra comorbidade fora o quadro viral, por exemplo, diabetes, pressão alta, uma hepatopatia crônica, cardiopatias, né? E ele não tem nenhum sinal de alerta, e a prova do laço aqui, geralmente, ela está negativa. Os pacientes do grupo B são pacientes que têm esses sinais clássicos da dengue, mas eles podem apresentar ou comorbidades, ou uma prova do laço positiva, ou alguns sinais de hemorragia geralmente leves, sem sinal sistêmico. Mas eles não apresentam nenhum daqueles sinais de alarme da tabela que a gente apresentou para vocês. Os pacientes do grupo C, eles já têm alguns sinais de alarme, eles têm manifestações hemorrágicas presentes ou ausentes, não é necessário. O mais importante para ele ser classificado como grupo C é ele ter as manifestações clássicas da dengue e ter sinal de alarme. Ele já entra no grupo C. Já um paciente do grupo D, ele é uma dengue grave. Ele é um paciente que ele tem sinais de alarme e ele está chocado. Ele geralmente já está com desconforto respiratório ou com algum grau de disfunção orgânica. Essa é uma tabela que a gente usa na classificação de risco, que geralmente pode ser feito pela enfermagem mesmo, para classificar o atendimento desse paciente, né? Os pacientes do grupo A, eles podem ser atendidos de acordo com o horário da chegada. Os pacientes do grupo B, eles têm uma prioridade, mas eles não são urgência médica. Os pacientes do grupo C, eles são urgência, e o atendimento deve ser o mais rápido possível, eles têm sinais de alarme. E os pacientes do grupo D, eles já seriam uma emergência médica, eles são pacientes com necessidade de atendimento imediato, eles estão chocados. Né? Definindo aqui o choque, principalmente na dengue, né? Como sinais de choque, a gente pode usar essa outra tabela também, que é do Ministério da Saúde, de 2016, né? Que ele comenta como sinais iniciais a pressão arterial convergente, uma diferença menor ou igual a 20, as extremidades frias e cianóticas, o pulso rápido e fino, ou seja, filiforme, com uma certa taquicardia compensatória,
porque esse paciente está extravasando líquidos. Um enchimento capilar lento, maior ou igual a 2 segundos, e o sinal de hipotensão. Aqui a gente pode classificar já o choque. Aqui são sinais de choque, aqui a gente pode classificar como choque ausente, choque compensado e já um choque numa fase tardia, um choque já descompensado, né? Usando parâmetros como a frequência cardíaca, a gente vê que não seria um sinal ausente, né? No choque ausente uma frequência normal. No choque compensado, ele está compensando com uma ataque cardíaca aquela perca de volume, né? Já no choque com hipotensão, essa taquicardia é mais intensa ou o paciente já está bradicárdico. As extremidades, nesse primeiro nível aqui, né, estariam com a temperatura normal. Eu vou falar primeiro um de cada que fica mais fácil de entender, né? Quando o choque é ausente, a frequência cardíaca ela é normal. A extremidade ela tem uma temperatura normal, ela está bem perfundida, ela está rosada. A intensidade do pulso é um pulso forte, né, com enchimento capilar menor 2 segundos. A pressão arterial tende a ser normal, o ritmo respiratório é normal e a diurese está normal. Já no choque compensado, esse paciente ele vai estar taquicárdico, ele vai estar com as extremidades frias, né, o pulso dele já tende a estar filiforme e o enchimento capilar já está prolongado, maior 2 segundos. A redução de pressão do pulso do paciente já está uma pressão mais convergente, menor 20, né? No ritmo respiratório ele está taquipneico e na diurese ele apresenta uma oligúria. Já no paciente com um choque já descompensado, com hipotensão, ele está com uma taquicardia intensa, com uma bradicardia no choque tardio, né? A extremidade dele está fria, úmida, pálida ou até às vezes cianótica. Já está reperfundindo bem mal. Né? A intensidade do pulso ele é um pulso tênue ou ausente, você não consegue perceber o pulso na palpação. O enchimento capilar dele é muito prolongado e a pele dele já está mosqueada. Na pressão arterial ele já é um paciente hipotenso, com uma pressão de pulso menor a 10 milímetros de mercúrio. E a pressão arterial muitas vezes está indetectável. No ritmo respiratório esse paciente ele já está em acidose metabólica ou numa respiração de Kussmaul. E a oligúria ela é persistente. São sinais de choque. Aqui é uma pequena comparação entre o que a gente já comentou sobre a dengue clássica e a dengue hemorrágica. Né? Tudo isso foi comentado, então eu vou passar direto. Nos laboratórios, né? A gente falou aqui do quadro de dengue hemorrágica, dengue clássica e dos sinais de choque. Laboratorialmente, o que a gente pode ver? Né? Nos exames de sangue, a gente vê principalmente uma leucopenia, né, com uma linfocitose, não é padrão, mas pode acontecer. A gente tem geralmente o aumento do hematócrito, principalmente quando esse paciente já está extravasando líquidos, uma hipoalbuminemia. Ele pode ter uma discreta elevação das transaminases, mas não é uma coisa obrigatória. A função renal ela deve ser avaliada somente nos casos graves, com sinais clínicos sugestivos de uma hipovolemia, ou uma hipoperfusão periférica. Já nos laboratórios específicos, como laboratório inicial, a gente pode pedir um PCR, já desde o início da viremia. Ele é pouco utilizado para diagnóstico de rotina, ele não dá um parâmetro muito claro, né? Já mais específico seria um NS1, aqui a gente não tem ainda uma apresentação de imunoglobulinas no paciente, mas a gente já pode ver o antígeno viral. Né, esse NS1 é o que é chamado nos postos de saúde como teste rápido para dengue. Né? O resultado dele geralmente vem em 2 horas e ele positivo, ele é bem sugestivo da dengue já. Ele fecha diagnóstico. Ele geralmente pode ser feito no início dos sintomas, ele tem maior sensibilidade de ser feito até o 3º dia e a partir do 3º dia ele vai perdendo a sensibilidade. Ele ainda é pouco conhecido, ele não é tão disponível assim, o custo dele não é tão elevado, tá? E após o 3º dia tem esse defeito que a gente comentou dos falsos negativos. Já a sorologia específica para dengue, a ELISA, ela é feita a partir do 7º dia do início dos sintomas. Ou seja, se a dengue ela geralmente dura 7 dias, o quadro febril, né, a ELISA muitas vezes é feita já numa fase de convalescência da doença. A gente deve solicitar IgM, né, para garantir que a infecção é aguda.
porque o IgG, como a gente gera aquela imunidade serotipo específica, ele vai estar positivo o resto da vida se a pessoa alguma vez teve. Você pode pedir o IgG para ver se teve alguma soroconversão. O exame é o exame mais utilizado para o diagnóstico, né, porque ele é de menor custo, apesar de demorar mais para sair o resultado, né? E antes do 7º dia, normalmente é negativo, porque a gente ainda não tem imunoglobulinas circulantes no sangue. Como tratamento da dengue, a gente vai citar de forma geral que o tratamento da dengue ele é baseado em suporte, né? Essas indicações aqui eles são para todos os pacientes, a gente vai falar de cada grupo separadamente. Mas como uma indicação geral, a gente tem que pôr isso na mente, que o tratamento ele é de suporte, ele se baseia em evitar os salicilatos ou os anti-inflamatórios, porque eles alteram a permeabilidade capilar, alteram a agregação plaquetária, e esse paciente já tem esse distúrbio pela própria fisiopatologia da doença. Né? Todos os pacientes de todos os grupos eles têm que ser informados dos sinais de alerta. Né? A base do tratamento da dengue é uma hiperidratação, para a gente compensar essa permeabilidade vascular do paciente. Né? E o uso de paracetamol ou de pirona. Onde a gente deve tratar? Né? O grupo A ele pode ser tratado ambulatorialmente. O grupo B a gente interna somente se tiver uma comorbidade importante ou uma plaquetopenia. O grupo C ele é internação sempre. E o grupo D é um paciente chocado, ele tem que ser internado na UTI. Agora, falando sobre cada grupo específico, a gente tem aqui o grupo A, né, que ele é caracterizado por um caso suspeito de dengue, porque muitas vezes a gente não tem um NS1 ou uma ELISA ainda. Né? No grupo A, a gente não tem nenhum sinal de alarme no paciente, ele não tem comorbidades, ele está num grupo de risco, não está em nenhum grupo de risco ou não tem nenhuma condição clínica especial. Ou seja, ele é uma dengue clássica ou somente uma suspeita de dengue. O que a gente faz nesses pacientes? Né? Os exames laboratoriais, nesse momento, eles não são obrigatórios, depende do critério médico. Se ele quiser ver alguma alteração específica, ele pode solicitar, mas não é obrigatório no primeiro momento. A gente prescreve o paracetamol ou a dipirona. Mais tarde eu vou passar como deve ser prescrito esses dois medicamentos. A gente não utiliza salicilatos ou anti-inflamatórios não esteroideus. E a gente orienta o paciente a não utilizar. A gente orienta o repouso, prescreve a dieta e uma hidratação oral para o paciente. Aqui é uma tabela, eu vou citar mais as crianças, que é o nosso foco, né? De como prescrever essa hidratação oral para o paciente. Né? As crianças acima de 13 anos elas já devem ser hidratadas como um adulto. Né? Mas abaixo de 13 anos, o principal é orientar o paciente e os cuidadores do paciente que a hidratação é o principal tratamento, mais do que o paracetamol ou a dipirona. Né? A gente usa esse cálculo aqui em crianças até 10 quilos como 130 ml quilo dia de hidratação, ou seja, é uma hiperidratação realmente para a criança. Desses 130, por exemplo, de todos esses cálculos daqui, pelo menos 1/3 dessa solução total tem que ser de soro de reidratação oral, ou uma solução salina. O restante pode ser oferecido em outras formas, como água, suco, chá, né? Mas a gente tem que considerar que pelo menos 1/3 deve ser de uma solução de reidratação oral. Tá? As crianças de 10 a 20 quilos, 100 ml quilo dia, e as crianças acima de 20 a 80 ml quilo dia. Né? Nas primeiras 4 ou 6 horas do atendimento, a gente já considera ofertar 1/3 dessa quantidade para a criança. A gente deve manter essa hidratação durante todo o período que a criança estiver com febre e manter até 24 a 48 horas após o desaparecimento da febre. A alimentação ela não tem por que ser interrompida durante a hidratação. Ela pode ser administrada de acordo com a aceitação do paciente, né, sem nenhum problema. O aleitamento materno ele deve ser mantido e estimulado. Isso no paciente sem risco, no grupo A. Ainda falando do grupo A, esse paciente ele precisa ser orientado a não fazer nenhum tipo de automedicação, devido a que muitos medicamentos eles têm na fórmula os salicilatos, e às vezes os pacientes usam medicamentos com fórmulas mistas.
né? Deve ser orientado sinais de alarme para o paciente, para ele voltar imediatamente para o serviço de urgência em caso de algum tipo de sangramento ou um sinal de alarme. Você deve agendar o retorno desse paciente para reavaliação no dia da melhora da febre, porque é nesse período que o paciente pode ter uma fase crítica da doença. Caso esse período não tenha sido bem estabelecido, a defervescência do paciente, ele deve retornar pelo menos no 5º dia da doença para ser reavaliado. A gente deve notificar e preencher esse cartão da dengue, né, um cartão que é disponível, e liberar o paciente para o domicílio com as orientações claras. A gente também deve orientar aos familiares que a principal via de transmissão é o Aedes aegypti, que se esse paciente ele estiver em um meio com muito aglomerado de pessoas, com muitos criadouros, a eliminar esses criadouros, porque um paciente com dengue ele vai transmitir os outros através do mosquito. Né? Aqui não é necessário fazer nenhum exame específico para confirmação e nem para a condição clínica do paciente. Já os pacientes do grupo B, né, como característica, eles são aquele caso suspeito de dengue ou aquela dengue confirmada. Né, eles têm ausência de sinais de alarme, mas eles têm algum sangramento comprovado, seja pela prova do laço positiva ou pelo exame físico mesmo com presença de petequias. Né, ou pacientes que têm algum tipo de comorbidade, ou seja, um paciente, por exemplo, que tem diabetes e tem dengue, ele automaticamente é um paciente do grupo B. Um paciente com hipertensão e dengue, ele automaticamente é um paciente do grupo B. O grupo B ele não pode ir imediatamente para casa, ele tem que ser avaliado no hospital. Né? No hospital vai ser solicitado os exames complementares do grupo B. Como iniciais a gente orienta um hemograma completo, né? Ele é obrigatório para todos os pacientes do grupo B para adiante. Né? A gente deve colher a amostra no atendimento médico. Isso deve ser liberado em até 2 horas o resultado, né, para a gente avaliar aquela hemoconcentração do paciente. Outros exames podem ser solicitados, mas é de acordo com o critério clínico e a decisão médica. De obrigatório a gente tem um hemograma. O paciente ele deve permanecer no acompanhamento para observação dos exames, esse hematócrito deve ser repetido posteriormente. A gente deve prescrever a hidratação oral igual como a gente prescreveria nos pacientes do grupo A, até ter o resultado dos exames. Caso venha o resultado dos exames com o hematócrito normal, a gente vai conduzir esse paciente como se ele for com as mesmas orientações que a gente mencionou no grupo A. Sendo uma diferença que esses pacientes eles têm que ser reavaliados diariamente. Eles têm alguma comorbidade, eles já têm um sinal de maior que eles podem descompensar. Já nos pacientes que eles têm algum sinal de alarme ou uma alteração laboratorial, eles devem ser conduzidos como pacientes do grupo C. Lembrando que todos esses casos eles devem ser notificados. Os pacientes do grupo C, né, são casos também, como a gente comentou, suspeitos de dengue, tem aqueles sinais clássicos da dengue, né, mas eles apresentam algum sinal de alarme já. Então, eles têm um sinal de alerta para a gente, eles devem ser internados. Né? A conduta neles, o mais importante é iniciar imediatamente a reposição volêmica. Essa reposição volêmica ela deve ser iniciada em qualquer unidade de saúde, seja numa UPS, no SPA, no pronto-socorro. É importante começar essa reposição volêmica de forma rápida, porque esse paciente tem um sinal de gravidez, tem um sinal de alerta para a gente, e ele tem na fisiopatologia um extravasamento de líquido, né? A membrana dele está diferenciada. Então, para a gente repor esse extravasamento de líquido e evitar uma complicação mais grave, o tratamento inicial e prioridade aqui é a reposição volêmica imediata. A reposição aqui no grupo C, a gente ainda é um pouco conservador em relação, como a gente vai ver mais a seguir. A gente começa com uma reposição de 10 ml quilo de soro fisiológico na primeira hora. A gente deve permanecer com esse paciente no leito, pelo menos por 2 dias, né? E tem uma série de exames que esse paciente vai precisar fazer. Hemograma, os níveis séricos de albumina. Esse paciente ele precisa fazer um raio-x PA de tórax.
e Laurel, porque ele pode já ter algum nível de derrame pleural, e ultrassom de abdômen para ver se ele não tem nenhum tipo de derrame cavitário. Ele tem que ser avaliado constantemente sobre a pressão arterial, diurese, sinais vitais, e a gente vai manter essa hidratação venosa com esse ritmo de 10 ml por quilo-hora, pelo menos por 2 horas, até o resultado do hematócrito. Se o hematócrito vier alterado, se a critério médico for necessário, a gente vai repetir a expansão até 3 vezes nesse ritmo de 10 ml hora. Né? Se houver uma melhora clínica e laboratorial do paciente, a gente começa uma fase de manutenção no paciente. A gente pode fazer de 25 ml quilo nas 6 primeiras horas. Se houver uma melhora significativa, a gente passa esse mesmo volume em 8 horas. Sendo que 1/3 dele sempre tem que ser com soro fisiológico, como a gente comentou antes, né? Sempre tem que ser uma solução salina. Agora, se esse paciente não apresentou uma melhora com a tua abordagem inicial, com a reposição volêmica, com a dipirona, de preferência IV, esse paciente vai ter que ser conduzido como um grupo D. Ou seja, ele tem um sinal de alerta, ele não respondeu ao teu tratamento clínico inicial. E o grupo D, ele já é um paciente mais complexo. O manejo dele é em unidade de terapia intensiva, a expansão dele é diferenciada, geralmente a gente faz a 20 ml por quilo. E ele tem que ter uma série de outros parâmetros que ficaria bem extenso a gente comentar todos aqui. Mas é importante saber que o grupo D ele é uma internação em UTI, ou seja, ele é um paciente grave, ele tem sinal de choque ou de disfunção orgânica. Como de medicações que eu fiquei de comentar com vocês, né, para o quadro febril da dengue, é permitido que a gente use a dipirona e o paracetamol. A dipirona no adulto, a gente usa até um comprimido de 500 cada 6 horas, né, ou a dose EV, equivalente. Na criança, a gente tende a usar 10 mg quilo dose, e a gente pode usar no intervalo de 6 em 6 horas. É importante a gente não ultrapassar esse limite, principalmente na criança. O paracetamol no adulto, a gente usa de 500 ou até 750 também pode ser feito de 6 em 6 horas. Na criança, a gente mantém a mesma dose da dipirona, 10 mg quilo dose, de 6 em 6 horas. A gente não pode aumentar essa dose na criança, e a gente também deve respeitar os limites de faixa etária e de idade da criança. As doses elevadas são consideradas hepatotóxicas num paciente que já está com vários distúrbios, até mesmo hepáticos. Nessa apresentação, a gente não comentou sobre a vacina da dengue, porque a vacina da dengue foi relacionada recentemente a algumas complicações, provavelmente pelo aquele risco de uma resposta imune, gerando uma resposta inflamatória maior, uma segunda infecção. Então, ela está gerando um tipo de resposta imune e foram vistos casos graves de dengue em pacientes que receberam a vacina. Então, no momento, a gente está segurando essa indicação da vacina, por ordens do Ministério da Saúde. E de conclusão do quadro de dengue, a gente tem que a prevenção ainda é a melhor medida contra a dengue. A dengue ela pode, de uma doença muito simples, ela pode passar despercebida, como uma doença benigna, autolimitada, como um quadro viral qualquer, até mesmo internação e muitas vezes óbito. Então é bem importante analisar isso. A notificação da dengue ela é obrigatória. Em todos os níveis da doença, as orientações e conhecimento do profissional da saúde que está conduzindo esse caso, ele pode evitar complicações. Até mesmo por você não indicar uma medicação específica, você evita um caso, por exemplo, de febre hemorrágica da dengue. Então, de conclusão da dengue, seria isso no momento. Obrigado.